A primeira coisa que você tem que aprender quando você quer aprender uma outra língua é a pronúncia. É fundamental você pronunciar corretamente. Nesse vídeo vou lhe trazer 20 dicas de como você pode melhorar a pronúncia. Eu sou o professor Marcão do canal Segredos do Alemão. E vamos para o vídeo. Primeira dica: ouça atentamente. Se exponha ao máximo ao idioma alemão, ouvindo música, programa de rádio, filmes, podcast, programa de notícia da TV alemã, que aliás eu indico, ou super indico, como falam, o programa da ZDF, que você pode até baixar um aplicativo, através de aplicativo de rádio, ouvir rádios alemães. Quais são? Bayern, FFH, inclusive posso deixar o link de uma rádio bem bacana de Frankfurt, ffh.de, se você quiser navegar nesse site, VDR e muitas outras rádios e programas que você pode ouvir indo para o trabalho, no carro, no fone, etc. Segunda dica: reproduza sons. Reproduza ao máximo os sons vocálicos, o CH gutural, o problema do trema em alemão, que se chama umlaut. Olhe como os nativos pronunciam esses fonemas. Aliás, a língua alemã tem ao todo 61 fonemas distintos. É claro que quando você vai aprender a língua alemã, você não vai aprender esses 61 fonemas. Existem os básicos, os principais que você vai aprender, que engloba todos os outros, mas pratique. Terceira dica: assista a vídeos de pronúncia. Na internet existem múltiplos vídeos mostrando como se pronuncia determinados encontros vocálicos, encontros consonantais, e você tente imitar os falantes nativos e reproduzir esse som, gravar de alguma forma para que você fixe esses sons. Quarta dica: use dicionário fonético. Para que você reproduza os sons, os fonemas corretamente do jeito que a língua exige, procure esse dicionário fonético, e aí você pode comparar a sua pronúncia com esse dicionário e assim você vai aprender corretamente. Quinta dica: aprenda os padrões de entonação. Isso é importante, você saber qual que é a entonação adequada para cada palavra. Existem alguns padrões, por exemplo, ditongo tem preferência. Palavras com a H no meio que não esteja acompanhado de vogal, que você tem que esticar a vogal anterior ao H. Palavras onde não tem ditongo, mas tem A, e assim por diante. Existem algumas regrinhas que você tem que observar na entonação da sílaba tônica. Isso é importante, porque senão você vai produzir ou vai dar um outro sentido à palavra, e isso não é bacana, tá? Sexta dica: grave-se falando. Use um gravador de voz para gravar as palavras em alemão, principalmente aquelas que você tem mais dúvida, e aí compare essas palavras com o falante nativo. Se você tem dificuldade em encontrar, use um tradutor. No tradutor geralmente aparece até no Google, que é o tradutor que eu não aconselho, que é o mais pobre. Sempre existe um alto-falantezinho. Clica no alto-falante e compare a sua pronúncia com a pronúncia do alto-falante. Sétima dica: pratique o ritmo da fluência. O que significa isso? Existe uma coisa que se chama em alemão Satzmelodie, ou seja, a melodia da palavra ou melodia da frase, onde cada ritmo, fluência de uma palavra pode dar significados diferentes à palavra ou à frase. Ou seja, pratique essa fluência, pratique a forma como você vai desenvolver uma frase ou mesmo uma palavra. Oitava dica:
Assista aulas de pronúncia online. Explore recursos na internet que você pode observar em canais, em vídeos de professores falantes da língua portuguesa que ensinam alemão, como é o caso do canal Segredos do Alemão. E assim você poderá ver como é que é a diferença do português, a pronúncia do português para o alemão. Eu, inclusive, uso muito a prática dos códigos, os códigos português e código alemão, para você conseguir fazer essa migração para a pronúncia alemã. Nona dica: utilize aplicativos de aprendizado. Experimente aplicativos de aprendizado que estão disponíveis na internet. O que mais se destaca: Duolingo, Memrise, o Deutsche Welle, existem vários outros ainda que você pode explorar esses áudios, vídeos e inúmeros exercícios que o aplicativo disponibiliza para você gravar bem as palavras, a pronúncia, etc. 10ª dica: faça exercícios de leitura. Essa é uma dica super importante. Leia em voz alta. Muitas vezes nós sabemos quais são as regras, sabemos como se pronuncia, mas por falta de praticar, nós não conseguimos gravar, deixar no automático. Nós precisamos deixar no automático. Numa leitura você comete 10 erros, na segunda leitura você comete 6 erros, 4 até ficar sem erros. É assim que funciona. É só dessa forma que você vai conseguir automatizar a pronúncia. E isso é super importante. Leia em voz alta, tanto quanto puder. 11ª dica: participe de grupos de conversação. É muito importante você dialogar com as pessoas, você conversar com as pessoas, ou talvez até entre o casal. Evite de falar português ou qualquer outra língua, fale só a língua que você quer aprender. Isso facilita o feedback, as pessoas podem te corrigir na hora e isso é muito mais eficaz no aprendizado. 12ª dica: encontre um parceiro de conversação, alguém que fale com você, pode estar no nível mais avançado ou não, mas que consiga dialogar algumas coisas simples para começar. É claro que a conversação no nível mais avançado, a partir do A2, o B1, mas sempre tem alguém que você pode conversar, trocar algumas mensagens fáceis para que você fixe, para que ele possa te corrigir, para que assim ambos cresçam, ou quem sabe você cresça com isso. 13ª dica: preste atenção aos detalhes. Existem pequenos detalhes em algumas palavras, ou na maioria das palavras, mas que de repente elas têm um padrão, existe um padrão desses detalhes que você precisa prestar atenção nas vogais, na duração das vogais, nos encontros consonantais e assim por diante. 14ª dica: utilize materiais de áudio. O YouTube disponibiliza uma infinidade de audiobooks, ou chamados também de Hörbücher, que são livros que você pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar no vídeo, na tela, o livro, a execução do livro e ao mesmo tempo o áudio. Existem livros que você pode ouvir enquanto dorme. Você coloca um fone de ouvido, liga o YouTube e você vai ouvir, aprender enquanto dorme. 15ª dica: aprenda cantando. Existem muitos vídeos de músicas cantadas em alemão, cujos vídeos têm a legenda tanto em alemão que às vezes até tem em português a tradução simultânea, onde você pode praticar tanto a entonação quanto a pronúncia das palavras, acompanhando as músicas, obviamente. 16ª dica: imite os falantes nativos.
Observe muito bem como que os nativos pronunciam as palavras, a entonação, a melodia das palavras, das frases, e assim você vai também executar, reproduzir essas palavras, imitar esses falantes nativos, e assim você vai com isso aprender a falar corretamente. 17ª dica: aprenda fonética. Estude os aspectos da fonética alemã. Como eu já disse numa outra dica, existem 61 fonemas na língua alemã. Portanto, tem muita coisa para ser estudada, tem muita cultura em cima somente da fonética alemã. Estude, se inteire a respeito e você vai aprender como pronunciar esses fonemas. 18ª dica: aproveite os recursos online. Recursos de áudio, de exercícios de pronúncia da língua alemã, também chamados Übung, Übung Deutsch. Só digitar Übung Deutsch, Aussprache, e aí você tem acesso a esses vídeos e áudios de pronúncia. 19ª dica: a melhor forma de você ter um acompanhamento personalizado do seu aprendizado é com um professor de alemão. Essa é uma forma fundamental. Você vai ter um progresso muito maior se você fizer aula particular. Por quê? Porque cada aluno tem suas características, cada um tem a sua velocidade e particularidades que só o professor de alemão vai conseguir conduzir, vai poder mudar as práticas pedagógicas de acordo com a necessidade de cada aluno. 20ª, e acredito seja a mais importante de todas as dicas: seja persistente. Coloque um objetivo grande no final desse aprendizado para que você sempre foque nesse objetivo e assim não desista em momento algum. Vão surgir dificuldades, você vai desanimar, mas seja persistente, insista, todos os dias, ouça, assista, pratique o máximo que você puder. Apaixone-se pela cultura alemã, não basta só querer você aprender a falar o idioma, você tem que apaixonar-se pela cultura, isso faz parte do aprendizado. E seja persistente, não desista. Grande parte das pessoas que começam a aprender um outro idioma, elas existem na metade do caminho, justamente porque elas não têm um objetivo grande para alcançar e aí elas acabam desistindo. Seja persistente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente se você já utilizou alguma dessas dicas. E se você tiver alguma dica importante também pode comentar, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda o nosso canal e nos motiva a trazer outros conteúdos mais importantes, quem sabe relevantes para o seu aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!